Eu queria, nesse programa de hoje, conversar um pouquinho com vocês todos sobre saúde mental. Eu estava conversando com a doutora Andréa Ladislau, que eu vou apresentar a vocês daqui a pouco, que é doutora em psicanálise, membro da Academia Fluminense de Letras e pós-graduada em psicopedagogia e inclusão social. E ela me disse uma coisa que foi para mim muito forte. Ela falou assim: quando a gente fala de saúde mental, a gente entra na seara das dores da alma. Olha, nessa questão aí da pandemia, do isolamento social, quantas dores da alma a gente sente, a gente não depura, a gente não trabalha, porque está demais, né? A carga está muito grande. Então, nós combinamos com a doutora Andréia de fazer uma conversa com ela, dividida em 4 etapas, sobre essas questões das dores da alma. Como é que a gente pode mexer na saúde mental nossa, de todo mundo, de uma forma proativa, de uma forma efetiva de trazer algum conforto e alguma resposta. Então, a partir desse momento, eu vou deixar a palavra com a doutora Andréa Ladislau. Obrigada pelo carinho, obrigada pela apresentação, e é muito bacana poder estar aqui, como eu disse, né? Falar de saúde mental é muito bom, porque as pessoas têm uma falsa ideia de que a gente precisa apenas cultuar o corpo, cuidar do corpo. Mas se eu não cuido da minha mente, da minha saúde mental, o meu corpo também vai sofrer algum tipo de consequência. Saúde mental em tempos de pandemia, um momento extremamente inusitado, fomos surpreendidos por um vírus invisível que nos isolou, que fez com que mudássemos a nossa forma de lidar com o afeto. Então, a gente não pode mais abraçar, não pode ter aquele contato que a gente tinha antes, até para deixar claro para as pessoas, gente, a pandemia não acabou, a gente ainda precisa se cuidar, e se cuidar muito. E nesse momento em que a gente entra nesse processo de pandemia, e aí, seja para a criança também que sofreu muito, que tem dificuldade de entender o momento, para os idosos, para os adultos, para as pessoas totalmente ativas, principalmente no trabalho, onde a gente, inclusive, teve a inclusão de uma nova modalidade de trabalho, que foi o home office. Nem todo mundo se adaptou, e isso mudou muito a vida de todo mundo. E aí, de que maneira eu, ser humano, que tenho dificuldade, porque isso é inerente ao ser humano, dificuldade com mudanças, dificuldade com as adaptações e, principalmente, dificuldade de entender que nós não controlamos tudo. O controle não está em nossas mãos. E é aí que entram algumas questões ligadas à saúde mental. Normalmente, quando a gente não controla tudo, e isso é um fato, a gente acaba agregando algumas sensações e alguns transtornos que são severos e são complicados, por exemplo, a ansiedade, que é a Organização Mundial de Saúde vem colocando que tanto a ansiedade quanto a depressão são as doenças do século. E agora está entrando mais uma aí juntinho, que é a síndrome do burnout, que é a exaustão do trabalho, é a exaustão profissional, que inclusive virou uma doença dentro da nova CID, que foi a CID-11, que é a Classificação Internacional de Doenças. Então, agora está classificado lá como uma doença laboral, que é a síndrome de burnout. Associado a isso, quando a gente para pensar nessa quantidade de doenças, nessa quantidade de transtornos e distúrbios mentais, a gente começa a ver, caramba, realmente eu preciso cuidar da minha saúde mental, né? Principalmente nessas situações tão inusitadas, como eu acabei de falar, da pandemia. Então, a gente tem ansiedade, muitas pessoas, infelizmente, Ana Maria, desenvolveram pânico, né? Esse medo de sair de casa por conta do vírus. Quem tem toque, eu tenho alguns pacientes que têm toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo,
seja por qualquer coisa, mas principalmente por limpeza, na pandemia isso se intensificou, porque a pessoa começou a entender que tinha vírus para todo lado, começaram a usar muito álcool gel, aquela loucura em relação à limpeza, e isso foi se tornando um processo cada vez mais acelerado dentro da saúde mental desses indivíduos. Então, a saúde mental ela é muito séria. O que eu costumo dizer para os meus pacientes é: a gente precisa parar e cuidar de nós. Quando eu não cuido das minhas emoções, porque saúde mental, um dos principais objetivos é autoconhecimento. Quando eu me conheço, quando eu me cuido, quando eu me percebo, fica mais fácil cuidar das pessoas à minha volta e me relacionar com quem está à minha volta. Segunda coisa, além do autoconhecimento, é lidar e gerenciar com as suas emoções. Quando eu não cuido das minhas emoções, eu acabo jorrando tudo que é muito negativo no outro. Até porque dentro de nós, seres humanos, existem os polos positivos e os polos negativos. Isso é em todo mundo. Ninguém é 100% perfeito, ninguém tem 100% só pensamentos positivos, isso não existe. Então, a gente tem lá, a gente tem inveja, a gente sente inveja, sim, que é inerente ao ser humano, a gente tem medo, a gente sente tristeza, a gente pode ter euforias. Então, todos os sentimentos estão dentro de nós. Eu costumo até brincar com as minhas mães pacientes para colocarem os filhos para assistirem aquele filme Divertidamente, da Disney. Esse filme, ele é um grande aprendizado, porque ele fala das emoções. Todas as emoções que estão aqui na nossa mente e que elas vão se manifestando. A raiva, o nojo, a tristeza, a alegria, são emoções que a cada dia, de acordo com o desafio que você está vivendo, elas vão se manifestar. E nós precisamos aprender a controlar, até porque a vida não é uma receita de bolo. A gente não pode dizer, olha, fica tranquilo, hoje você vai acordar, vai dar tudo certo, vai funcionar assim, 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 e tá tudo bem. Isso não é verdade. É aí que entra aquela questão que eu falei da falta de controle. Nós não temos bola de cristal e nem controle para definir como serão os nossos dias, mas a gente pode gerenciar a nossa emoção para saber interagir com o que está acontecendo com você. Isso é muito importante. E esse gerenciamento de emoções, ele vai te ajudar a ter mais tranquilidade, equilíbrio, fazer com que você tenha clareza nas falas, nas suas relações, sejam elas afetivas, familiares, relações de amizade, relações de trabalho, para que você tenha falas mais assertivas e também uma escuta assertiva e ativa. Porque, infelizmente, a gente vive uma era tecnológica muito avançada. É muito boa, aproximou pessoas, principalmente na pandemia, ajudou a gente a se comunicar, a ter informações mais rápidas, mas também torna o ser humano muito escravo dessa tecnologia. E aí ele começa a perder um pouco desse afeto. No que ele perde um pouco desse afeto, ele costuma ficar muito mecanizado. E aí entra o que a gente vê muito na internet, né, Ana Maria? Os julgadores da internet. Todo mundo é juiz, todo mundo aponta o dedo. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso, aprender a julgar menos o outro, aprender a compreender que o que me afeta pode não te afetar. Por quê? Porque somos seres individualizados. E como seres individualizados, que têm experiências de vidas completamente diferentes, a sua bagagem de vida também vai determinar muito o seu gerenciar de emoções. Isso faz com que a gente tenha que aprender a lidar com o outro e entender que o sapato vai apertar para mim de uma forma e para você vai apertar de outra. Então, se eu quiser chorar, se você vê uma pessoa chorando, uma pessoa em dificuldade, a gente tem que ter, sim, empatia, compreensão e entender que o que serve para mim nem sempre vai servir para o outro. Infelizmente, essa máxima
é muito difícil o ser humano lidar com ela. E isso faz parte do controle emocional. Quando eu controlo as minhas emoções, eu sei e vou conseguir lidar melhor com a forma como eu chego no outro. Existe uma frase até que Freud, o grande pai da psicanálise, ele colocava, que ele dizia o seguinte: nós fazemos terapia para lidar com quem não faz terapia. Isso é verdade. As pessoas, infelizmente, ainda têm muito preconceito com a terapia. Não entendem o porquê nem o objetivo. Acham que quem faz terapia é maluco. Quem faz terapia não tem que estar vivendo em sociedade e nem se desenvolvendo num processo social completo. Mas isso não é verdade. Você não precisa buscar a terapia porque você tem um problema. Você pode buscar a terapia para se autoconhecer, para favorecer o seu autoconhecimento e facilitar a forma de lidar com o mundo, lidar consigo mesmo e lidar com o outro. São essas 3 vertentes que nós temos, que fazem com que a gente precise aprender a lidar com essas emoções, que são emoções que impactam diretamente, inclusive, nas doenças do corpo. Quando eu não cuido do que está aqui na mente, isso vai se refletir no meu corpo de alguma maneira. Eu vou dar um exemplo. Quando eu tenho muito problema e muita dificuldade, por exemplo, de dizer não, de que forma isso se manifesta no meu corpo? A somatização e a psicossomática indicam que, normalmente, quem tem dificuldade em falar não, que eu engole muito sapo, são pessoas que na infância ou até na vida adulta desenvolvem muitas doenças ligadas à garganta. Está sempre com alguma coisa presa. A mesma coisa são aquelas pessoas que têm uma tendência a carregar o mundo do outro nas costas. Absolve tudo. É o que a gente chama na psicanálise de esponja emocional. É aquela pessoa que quer resolver o problema de todo mundo. Normalmente, essas pessoas acabam desenvolvendo transtornos voltados para as costas, ou problemas de coluna, ou no final do dia não está aguentando, a pessoa que tudo doendo, tudo dolorido. Por quê? Não tem condição, não está dando conta de relaxar, de separar o que é do outro e o que é meu, porque a gente tem, às vezes, essa tendência a juntar tudo. Então, a terapia auxilia o indivíduo nesses processos, nos processos de entendimento de quem ele é nesse universo lindo, maravilhoso que a gente vive, que somos presenteados e que a gente precisa ter muita gratidão por tudo o que a gente recebe. Então, fazendo esse apanhado geral, falando de emoção, né, que é o que eu quero, assim, pontuar mais para as pessoas, falar de emoção, falar do quanto é importante a gente aprender a lidar com ela, ouvir os nossos sentimentos. A gente tem tanta dificuldade em nos ouvir. E aí, meus pacientes falam assim: ai, doutora, eu consigo até me escutar, mas eu não sei lidar com o que eu estou sentindo. Como é que a gente faz para lidar com o que a gente está sentindo? Primeira coisa é respeitar seus limites. Não se cobre tanto, não se culpe tanto. Eu brinco que tem paciente que tem uma gavetinha que tem um chicote imaginário. Está sempre se chicoteando, a culpa de tudo que acontece no mundo ele traz para cima dele. Então, aprender a lidar com isso. São situações que nos auxiliam, que fazem com que você tenha mais leveza, que façam com que você, inclusive, na hora de deitar na cama para dormir, você realmente consiga relaxar e não ficar lá, ó, deita na cama e rola, porque está pensando em tudo, a mente não para, a mente está ali, só evoluindo, preocupado com coisas que ainda vão acontecer, sofrendo por antecipação, que, na verdade, é o grande processo da ansiedade. Aí vem o que eu coloquei no início, depressão, ansiedade, grandes maus do século, já determinados pela Organização Mundial de Saúde, e que nós precisamos cuidar, senão seremos um exército de neuróticos e psicóticos, pessoas
completamente desnorteadas, desequilibradas, que não conseguem se relacionar com o outro, e aí uma coisinha pequenininha, como eu não consigo lidar com ela, fica gigante. E tudo fica muito mais difícil. Então, gerenciar as emoções, o grande objetivo desse processo é fazer com que você tenha mais leveza e consiga ver a vida de uma forma muito mais clara e leve para cuidar de você e de quem está à sua volta. Vou deixar com vocês dicas de como gerenciar melhor essas emoções. Bom, a primeira coisa, a gente tem que tentar fazer um conjunto de boas ações pessoais para fazer com que você consiga encontrar esse equilíbrio. Primeira coisa é, não entre na tempestade do coleguinha. O que é entrar na tempestade do coleguinha? Às vezes existe uma situação que está acontecendo perto de você e a gente tem a tendência a se envolver, mas se envolver emocionalmente, de forma a você entrar naquele processo e não conseguir sair mais. Então, cuidado. Muitas vezes, algumas tempestades vêm, mas elas são aprendizado. Elas servem para orientar o indivíduo qual o melhor caminho a seguir, para que as escolhas sejam feitas de forma mais assertivas. Então, esse é um primeiro processo. Ter consciência, coerência, onde você pode colocar o seu pé. Tomar cuidado com as falas é um outro ponto importante. Muitas vezes a gente usa muito o impulso, né? Tem esse impulso de sair falando, sem pensar que muitas vezes pode estar julgando ou apontando o dedo para outras pessoas. Então, muito cuidado com a fala. Tentar ser o mais coerente possível para entender que muitas vezes o que o outro está trazendo faz muito mais parte dele do que de você. E outra coisa que é muito importante, gente, a gente tem que entender que o silêncio também é uma resposta. Muitas vezes a gente precisa entender que tem que respeitar o silêncio do outro, porque naquele silêncio ele já está me mandando alguma mensagem. E isso é tão difícil compreender, e a gente só compreende quando a gente sabe estar gerenciando as emoções. Que aí você consegue limitar as suas ações e fazer com que o outro seja um pouco mais aberto para ele poder dizer o que ele está sentindo e até também não dizer. Isso é respeitar o limite. Se eu quero que o meu limite seja respeitado, eu também preciso respeitar o limite do outro. Segunda coisa que eu preciso fazer. A gente muitas vezes tem dificuldade, principalmente nesse mundo hoje tão agitado, né? Tudo muito urgente, a gente está sempre numa correria, a gente tem dificuldade de encontrar momentos de lazer. E perceber o que me faz bem. Sempre quando eu estou num momento de prazer, por exemplo, eu gosto muito de ouvir música, de fazer uma leitura. Quando eu faço isso, eu estou ativando o meu sistema neural, que vai produzir os 4 hormônios do prazer. Esses 4 hormônios do prazer, eles também fazem um estímulo lá na minha imunidade, que vai ajudar com que a gente tenha menos doenças, com que a gente contraia menos doenças, o que é muito importante, inclusive agora nesse momento de pandemia, para que você tenha o seu sistema imunológico fortalecido e não se contamine com tanta facilidade. Então, busque momentos de prazer, faça uma leitura, vá ao cinema, se for possível, ouça uma música e, principalmente, se não quiser fazer nada, se quiser relaxar sem fazer nada, se permita. Tem pessoas que sofrem por não fazer nada. Se sentem tão mal, ai meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Não. Se é o seu processo de prazer, de lazer, não faça nada, relaxe. Permita que o seu corpo e a sua mente desacelerem. Uma outra coisa que é muito bacana, Ana Maria, que eu quero ensinar aqui para as pessoas, que as pessoas têm muita dificuldade. Fazer uma higienização do sono, para desacelerar sua mente. Como que eu faço higienização do sono? Primeiro, tenha uma rotina para esse sono. Um horário adequado para você sempre se deitar, sempre naquele mesmo horário, que aí você vai estar padronizando o seu corpo e a sua mente. Segunda coisa, um ambiente tranquilo, um ambiente arejado, mais escurinho,
Não leve o celular para a cama. As pessoas têm mania de levar o celular para a cama, e aí ficam ali, ó, naquela dependência, vão dormir tarde, porque começa a mexer numa coisa, começa a mexer na outra. Quando vê, já está super tarde, isso está muito comum. Quando acorda de manhã, porque não dormiu direito, parece que um trator passou em cima da pessoa, porque ela não relaxou. Então, para higienizar o seu sono crie uma rotina, deite sempre do mesmo horário, evite cafeína, produtos que contenham cafeína, como café, refrigerante, eles ativam o seu metabolismo e aceleram, e aí dificultam o seu sono. Não coma, pelo menos umas 2 horas antes de você ir para a cama, evite comer alimentos pesados. Não faça exercício físico antes de 2 horas de ir para a cama, porque também vão acelerar o seu corpo e a sua mente. Tomando esses cuidados, você vai com certeza deitar mais relaxado e ter uma boa higienização do sono. Vai fazer você acordar mais leve, mais tranquilo, com a cabeça mais arejada, e aí sim, você vai estar trabalhando melhor os seus sentimentos e as suas emoções. Estão aqui dentro da gente, e não... Cada um vive de uma forma, é muito difícil a gente dar dicas, as pessoas falam assim, mas o meu mundo é completamente diferente, eu não consigo ser assim. Ok, mas a gente precisa tentar. Se a gente fizer sempre as mesmas coisas, nada vai mudar. E quem tem que mudar o nosso ritmo e melhorar o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, somos nós mesmos. Se cada um fizer a sua parte para o seu próprio bem, você pode ter certeza que o seu gerenciamento emocional ele vai estar muito mais equilibrado. Então, doutora Andréia, muito prazer tê-la aqui. Vamos continuar nossas entrevistas, que agora essa segunda ainda tem mais 2, né? Sim. Muito obrigada mais uma vez pelo seu tempo. Ana, obrigada a você mais uma vez por poder permitir esse espaço para que a gente possa falar sobre saúde mental. E complementando um pouquinho o que a gente falou, né, na nossa última conversa, eu quero detalhar um pouquinho mais sobre os hormônios do bem, que são a gente até chama muito isso na psicanálise de quarteto da felicidade, que é serotonina, endorfina, dopamina e ocitocina. São hormônios que nós produzimos, o nosso corpo produz naturalmente. Essa produção é através dos neurônios. E de que forma eles são produzidos? Na verdade, é um ciclo. Quando você está bem, quando você consegue gerenciar as suas emoções, você automaticamente manda um estímulo neural, e esse estímulo neural produz esses 4 elementos bacanas e superpotentes para nos ajudar. Eles trazem efeitos de sensação de prazer, bem-estar, controle das emoções. Então, quando você está bem, está tranquilo, está relaxado, você consegue pensar melhor sobre o que você está sentindo e de que maneira você deve agir naquela ou na outra situação. Eles também ajudam a reduzir a nossa ansiedade e, consequentemente, diminuem os efeitos da depressão, aumentam o nosso processo de imunidade. Por quê? Faz produzir também muito mais células de defesa, que vão proteger o seu corpo contra as doenças, principalmente aí doenças ligadas, inclusive, às virais, inclusive o Covid-19 pode diminuir muito os efeitos da Covid. Então, são hormônios muito poderosos. Só que cada um vai ter sua ação. Por exemplo, a serotonina é ela que regula o nosso humor, ela regula o seu sono, ajuda a regular o seu sono, ela melhora o seu apetite e também controla o seu ritmo cardíaco. Ou seja, a serotonina é um regulador dos excessos. Temos também a endorfina, que vai controlar o estresse, as dores, muitas vezes a gente sente muitas dores no corpo, principalmente quem tem artrite reumatoide.
Normalmente, a medicação tem uma alta dose de endorfina, que é para controlar essas dores, muitas vezes involuntárias. E também controla as emoções negativas. Ou seja, a endorfina é um hormônio que a gente chama também de analgésico natural. Temos aí também a dopamina. Dopamina é que traz essa sensação de prazer. Por exemplo, quando você está vendo um filme, uma coisa que você gosta bastante, quando você está comendo um alimento que lhe é muito saboroso, ou quando você está relaxando, traz essa sensação de prazer, que ajuda, inclusive, você a encarar melhor os desafios do dia a dia. E, por último, eu destaco a ocitocina, que tem a gente classifica ela como hormônio do amor. É ela, quanto mais ocitocina você tiver, mais prazer você sente, porque ela traz uma sensação de relaxamento e segurança para o seu corpo e para a sua mente. É ela, inclusive, quando você está apaixonado, né? Quando você vê, a gente brinca muito assim, estou apaixonado, estou sentindo um monte de borboletinhas no estômago. Na verdade, é a ocitocina que produz essa sensação gostosa, que tira você um pouco do seu centro, mas te trazendo muita sensação de relaxamento. Que eu indico para os meus pacientes dentro do meu consultório nem sempre a gente precisa recorrer ao medicamento, ao fármaco. Nós podemos produzir, já que são hormônios produzidos naturalmente, nós podemos estimular essa produção. E é fácil fazer isso, através do controle das emoções. Então, olha o quanto é importante você aprender a gerenciar as suas emoções. Você gerenciando essas emoções, controlando, sabendo conduzir melhor, evitando determinados sentimentos que são naturais no ser humano, como eu disse na última conversa, raiva, inveja, medo, insegurança são totalmente naturais, mas nós podemos controlá-los. Eles estão aí, a gente não consegue fugir deles, mas a gente consegue diminuir o impacto que essas emoções trazem para o nosso dia a dia. É preciso desenvolver uma outra dica da nossa lista, os recursos positivos. Isso. Recursos positivos, que na verdade é o cultivo de boas emoções. E eu vou citar 5 que podem ajudar você na hora de ter esse autocontrole. Primeiro, calma, coragem, a inteligência, paciência e alegria. Calma, você não usar o impulso, não usar o fígado, se arrepender depois. Coragem para perceber que muitas vezes a gente precisa fazer uma autoanálise e até se responsabilizar, porque às vezes a gente acha que o problema é sempre do outro. Mas será que o outro não é mesmo a minha projeção e o problema não está comigo? É ser humilde para reconhecer também que a gente erra. Então, a coragem está aí. Inteligência para saber se posicionar na hora certa. Você está no meio de uma discussão. A outra pessoa ou as outras pessoas estão alvoroçadas discutindo. Muitas vezes é preciso a gente se recolher, baixar, para conseguir dialogar. Por quê? Se você entra na mesma energia do outro, a coisa não vai funcionar, vai pegar mais fogo ainda. E não vai entrar o processo e o ponto alto de uma discussão, que deveria ser a inteligência. As pessoas saberem se colocar. A paciência, muitas vezes até para ouvir. Temos muita dificuldade em ouvir. O ser humano tem mania de falar, e não consegue usar aqui, ó. Não tem aquela velha frase que a minha avó falava muito isso. Como é que é? Falar é prata, mas ouvir é ouro. Temos dificuldades nessa escuta ativa. E muitas vezes a gente se perde no caminho porque a gente não soube ouvir. E, por último, a alegria. Por que alegria? Porque se você coloca dentro de você alegria, movimenta isso, otimismo, você vai eliminar o pessimismo. Esse pessimismo que faz com que você se diminua perante as pessoas, faz com que você tenha uma autoestima baixa, e aí, se entrar nesse processo, você não consegue mais controlar essa emoção.
Então, o controle das emoções, ele está muito ligado a todos esses pontos e principalmente no autocontrole, que é a chave do nosso sucesso. Não podemos controlar tudo. Eu sei, o ser humano não é capaz de controlar, e graças a Deus que não é. A gente não tem bola de cristal, a gente não tem varinha mágica, a gente não tem o controle de tudo. Mas o principal é, você precisa ter consciência que você não tem controle de tudo, mas que as suas emoções você pode controlar. Só você pode. É não terceirizar esse processo, Ana, para uma outra pessoa. É você aprender a se conhecer. Por isso a terapia, eu coloquei até isso na última conversa, a terapia é tão importante, porque ela vai te ajudar a desenvolver esse processo de autoconhecimento, que é onde você vai entender que determinadas ações me afetam mais, aí eu vou ficar mais nervosa, e eu tenho que me controlar aqui, determinadas falas eu preciso abafar um pouco, deixar a pessoa falar, deixar ela esvaziar. Às vezes o ser humano só precisa esvaziar. Não está ali para ouvir você falar, está ali para ser ouvido. E muitas vezes a gente não permite isso. A gente não tem essa paciência de deixar com que o outro fale. No que o outro fala e esvazia, ele baixa um pouquinho mais a temperatura. Vou colocar assim, abaixa um pouquinho mais a temperatura. E aí é permitido o diálogo, que é uma coisa muito difícil hoje em dia, né? As pessoas terem uma boa comunicação. Seja no ambiente de trabalho, seja em casa, é todo mundo querendo ser dono da razão, todo mundo querendo ter a opinião prevalecida, opinar sobre tudo, julgar, que é o que a gente também já colocou aqui. Então, acho que é muito importante aprender a controlar. E aí, Ana, você fez tudo isso. Teve autocontrole, teve calma, paciência, soube ouvir mais, entendeu que sentimento que está mexendo aí com você, conseguiu fazer isso tudo, automaticamente você começa a elevar a sua autoestima e também está mandando aí a mensagem positiva que eu falei para o neurônio, que vai disparar o estímulo para a produção do quarteto da felicidade, que são os nossos 4 hormônios aí maravilhosos, que a gente devia ser injetado de hormônio positivo o tempo todo, que eles vão nos ajudar a enfrentar os desafios, enfrentar o dia a dia, né? Que a gente sabe que é muito difícil, os desafios estão aí para nos ajudar, para enriquecer você enquanto ser humano, para fazer com que você cresça, amadureça e dessa forma consiga perceber que o mundo não gira à nossa volta. Fazendo essa sequência de pensamentos em relação ao gerenciamento das nossas emoções, colocando os lados negativos. Quando a gente não consegue, né, gerenciar, o que isso pode acarretar? E aí, Ana, é muito importante deixar claro, pessoal, que não é só para a mente, não. A gente vai ter benefícios quando a gente consegue gerenciar, e malefícios e prejuízos também para o não gerenciamento, tanto para a mente quanto para o nosso corpo físico. Trazendo isso, então, aqui para a psicanálise, o que a gente pode colocar aí dos prejuízos? Primeiro, quando você não se conhece, quando você não gerencia essas emoções, vai acontecer uma coisa que é muito comum e a gente vê muito por aí, e infelizmente, Ana, isso está acontecendo demais, que é jorrar a emoção no outro. O que é jorrar a emoção do outro? Quando eu não controlo a minha emoção, eu acabo transbordando. E esse transbordar, se você não está adequadamente equilibrado emocionalmente, o que vai acontecer? Esse jorrar vai ser da pior maneira possível. Então, por exemplo, esses dias a gente viu aí algumas reportagens, tem tido várias, e a gente viu uma reportagem de um rapaz que acabou atingindo com uma arma de fogo um atendente de uma grande rede de fast food, num ato ali de raiva, de falta de controle das suas emoções, ele acabou cometendo esse crime. Graças a Deus o rapaz ficou bem, apesar de ter perdido aí um rim, mas
Onde entra o controle emocional? Entra justamente nos momentos em que nós somos testados. Seja por uma situação externa ou uma situação interna. Controlar a emoção é até aquela velha história que as nossas avós já contavam lá atrás para a gente, ó, conte até 10. Controle seu impulso. Antes de sair tomando uma atitude, antes de sair agindo sem pensar, porque é nesse agir sem pensar que muitas vezes a gente vai se arrepender. Então, a primeira coisa é controlar a emoção por conta disso, para você não se arrepender da atitude que você tomou. Controlar o impulso, porque muitas vezes a gente tem que raciocinar, entender por que o outro está agindo dessa ou daquela forma, entender que sentimentos você está nutrindo naquele momento e por quê, e aí sim, tomar uma atitude. É fácil? Não é fácil. Isso é um gerenciamento emocional muito difícil, mas que a gente tem que todos os dias praticar. Nas coisas mais simples, Ana, nas coisas mais tranquilas, mais leves do dia a dia, do nosso cotidiano, é importante que a gente tenha esse controle, que a gente aprenda a contar até 10, a pensar 2 vezes antes de agir no impulso. Isso é inteligência emocional. Isso é saber controlar os seus atos, a sua forma de pensar. Quantas vezes você não entrou numa discussão e falou o que não devia? Falou além do que deveria? Quantas vezes não se arrependeu depois e muitas vezes foi até tarde demais? Foi irreversível, não teve como controlar. Então, tanto as nossas ações quanto os nossos pensamentos, eles devem ser gerenciados para que a gente não cometa erros com a gente e com o outro, né? Quantas vezes a culpa também não entra nesse processo. Além disso, eu falei muito da mente, né? Falei muito do emocional, e aí trazendo essas questões para o nosso corpo físico, biológico, faz exatamente com que, quando você não consegue controlar a emoção, você vai alimentar hormônios negativos, hormônios que vão potencializar sua raiva, potencializar ciúmes, inveja. Como falamos nos outros episódios, dentro de todos nós existem sentimentos e emoções positivas e negativas. Isso é normal do ser humano, isso é inerente. Agora, quem controla e alimenta essas sensações, esses sentimentos, somos nós. Nós é que precisamos controlar qual deles vai se manifestar mais ao longo dos nossos dias. Então, na verdade, eu brinco muito que existem os lobos, né? Dentro de nós tem 2 lobos. O lobo mau e o lobo bonzinho. Qual lobo você está alimentando? Qual lobo você permite que se manifeste mais ao longo dos seus dias? Qual lobo está mais presente nas suas relações interpessoais? E é muito importante a gente parar para pensar sobre isso, porque a gente, muitas vezes, na correria do dia a dia, a gente não para raciocinar. E aí fica sendo sempre atropelado pelas ações, pelos sentimentos, pelos pensamentos. Uma coisa que eu costumo dizer muito para os pacientes, inclusive, é: sua emoção está fervendo, está com muita vontade de matar de brigar, de gritar, quer chorar, vai para um cantinho, chora, né? Se esconde lá atrás da porta, chora. Se tranca no quarto, grita, coloca para fora. Ou então, uma dica muito legal, Ana, que eu tenho propagado aí para as pessoas, é um caderninho. Pega aí um caderninho que a gente chama às vezes de caderninho das reflexões. Eu tenho o meu aqui, ó, meu caderninho das reflexões. Pega um caderninho, escreve. Isso também é saber externar os seus sentimentos. Coloca para fora, antes de tomar uma atitude. Mas escreve o quê? Escreve o que está sentindo. Naquele momento de confusão mental, naquele momento da emoção está exagerada, não sabe o que fazer, não sabe que atitude tomar, vai lá e escreve. Quando eu escrevo, quando eu coloco para fora, seja falando ou seja escrevendo mesmo,
eu estou colocando o problema para fora, fica mais fácil visualizar. Visualizando, fica mais fácil tomar uma atitude certeira. Como eu falei, eu vou repetir, não é fácil, mas esse é um exercício de planejamento. E é um exercício que a gente precisa estar condicionado a fazer todos os dias. Daqui a pouco você faz com o pé nas costas. Mas é se programar e se educar para fazer isso todos os dias, para que você consiga, assim, controlar suas emoções, respirar antes de falar. Minha avó sempre dizia, Ana, o seguinte, como é que é? Ouvir falar é prata e ouvir é ouro. E é verdade. Às vezes a gente não tem essa noção e é tomado por um sentimento de impulso, não entende o que está acontecendo com o outro, muito menos o que está acontecendo com a gente, e se atrapalha nas atitudes e nas falas. E aí, o que eu trago de prejuízo para o meu físico, para o meu biológico? Dor de cabeça, porque isso aí afeta a sua tensão. Dores nas costas, quando você não consegue gerenciar suas emoções, parece que você está carregando o mundo nas costas. Então, pode vir a dar problema de coluna, pescoço fica duro, aquela tensão enjoada. Muitas vezes isso não é só má postura, não. Isso tem a ver com o seu emocional. Isso tem a ver com a forma como você está se autocuidando, né? Ou não está se autocuidando. Então, isso é muito importante. Outra coisa, tem muita dificuldade, às vezes, eu acho que eu até coloquei isso nos outros episódios que a gente conversou. Dificuldade da fala. A comunicação interpessoal, a comunicação entre o ser humano precisa ser melhor aprimorada. Quantas vezes você fala uma coisa e o outro entende outra coisa? Será que a minha comunicação está sendo tão clara assim? Se tivesse, o outro não estaria confundindo o que vocês estão conversando, levando para outro lado. Então, transparência, coerência, autocuidado, gerenciamento dessas emoções, tudo isso faz parte desse processo para que você consiga viver cada vez mais equilibrado, num mundo tão confuso, num mundo onde hoje você acorda pensando que é uma coisa, e aí o dia segue de outra maneira, porque a aceleração da vida, né, ela não para, ela é gigante, e a gente está no meio desse processo, somos personagens de uma trajetória. Vamos lá, hoje a gente vai falar então sobre os benefícios do gerenciamento das emoções. Falamos dos prejuízos quando a gente não sabe gerenciar, da importância de gerenciar, como gerenciar esses sentimentos e emoções, e agora eu queria trazer para vocês os benefícios. O que você pode conseguir aí de positivo quando você consegue ter a inteligência emocional e gerenciar todos os seus processos emocionais? Eu acho que o primeiro deles, que eu gosto sempre de pontuar como um destaque, é a melhoria do seu autoconhecimento, ou a potencialização do autoconhecimento e da sua tomada de decisão. Porque quando você gerencia as emoções, você consegue de forma mais consciente, adequada, com clareza, transparência e leveza. Leveza que eu acho que é o principal. Gerenciar aí as emoções. Então, através do autoconhecimento, quando eu me conheço, fica muito mais fácil perceber os meus limites, o limite do outro, o que me fere, o que me agrada, o que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo, o que eu não devo. Porque não existe, Ana, um manual de receitas. Eu acho que eu já falei isso em outro episódio. Não tem um manual para a vida. Isso não existe. Quem dera que existisse, né? Que tivesse um manual prontinho, a gente já nascesse com aquilo, e aí a gente conseguiria levar a nossa trajetória, né? Até quando fosse aí o nosso destino, mas levar de uma forma adequada. Mas isso não é possível. Por esse motivo, autoconhecimento é a chave de tudo. Um outro ponto muito bacana que eu queria trazer um grande benefício é a melhoria do seu desempenho produtivo
Isso seja no campo do trabalho, seja no seu dia a dia. Quando você se conhece, se percebe, você começa a ter um pouco mais de autonomia. Essa autonomia faz com que você gerencie cada vez mais os seus próprios processos, sabendo lidar com os desafios, com o que vem para deixar você um pouco desequilibrado, um pouco desajustado emocionalmente. Então, você consegue bloquear esses processos negativos e melhorar o seu desempenho produtivo. Então, aquele dia que parecia que não ia ser tão bom assim, ele acaba se tornando um dia produtivo, um dia onde você consegue alinhar todas as ações que você precisa fazer de forma equilibrada, saudável e sem, uma coisa que a gente tem visto muito ultimamente, sem atropelamentos, sem aquela grande causadora aí dos grandes processos da atualidade, que é a exaustão mental, porque você consegue se equilibrar, você elimina o que não é necessário fazer nesse momento, nem pensar nesse momento. Tem coisas, tem uma coisa que a gente vive muito, que é sofrer por antecipação. Se você sabe gerenciar suas emoções, você consegue adequar para não ficar sofrendo por antecipação, que é um fator determinante, inclusive, para os transtornos de ansiedade generalizada. Então, olha aí, ó, importantíssimo. Aprender a não sofrer por antecipação. Um outro benefício importante do gerenciamento é o grande desempenho e a melhoria do seu desempenho biológico, da sua imunologia. Por quê? Quando você gerencia melhor, você não se vê num processo de aceleração, de exaustão. E aí você consegue controlar, inclusive, a sua produção hormonal através dos neurotransmissores. Foi o que a gente já falou também dos lá atrás, dos 4 hormônios do bem, que ajudam você a se sentir bem, equilibrado, com prazer, fazem com que você não tenha insônia, com que você não tenha compulsão por comida, com que você aprenda, inclusive, a conseguir alinhar cada vez mais aí os seus processos do dia a dia. Então, esse desempenho biológico, ele ajuda, inclusive, Ana, na imunidade. Aumenta a sua imunidade. Outra coisa bacana, quando você consegue gerenciar as emoções, você protege e evita depressão e estresse. A depressão e o estresse, eles estão ligados, associados a esse momento atribulado que a gente, às vezes, se coloca no dia a dia, sem conseguir entender o que você está sentindo, sem conseguir controlar os efeitos negativos dos sentimentos ruins, né? Da raiva, da inveja, dos ciúmes, do medo, do pânico. Você não consegue controlar eles, automaticamente eles podem desencadear processos de depressão e de estresse. Outro benefício bacana, melhora o seu relacionamento interpessoal. Então, faz com que você consiga transitar entre as pessoas com quem você se relaciona com maior fluidez, com uma melhora, inclusive, da sua comunicação, que precisa ser transparente, precisa ser coesa, precisa ser verdadeira, e precisa respeitar os seus próprios limites. Essa coisa de não saber dizer não, querer agradar todo mundo o tempo todo, se culpar pelas coisas, querer ser salvador da pátria, ou às vezes o contrário, aquela pessoa que é o sincerão, né? Aquele sincerão que às vezes acha que ser sincero é a melhor coisa do mundo. Claro que é, mas uma coisa é ser sincero, outra coisa é ser desrespeitoso. Então, tem que tomar muito esse cuidado. Tem uma linha tênue aí entre o sincerão e aquela pessoa que sabe falar, se colocar, mas para mostrar o seu ponto de vista de forma adequada, de forma verdadeira e, principalmente, com respeito ao outro e com respeito a si próprio. Um outro benefício aí do gerenciamento das emoções é promover o seu próprio desempenho pessoal como um todo. Quando você, que na verdade nada mais é do que maturidade. Se eu sei controlar as minhas emoções
Se eu sei transitar entre todos os meus processos do dia a dia, sejam eles os mais nevrálgicos possíveis ou os mais tranquilos, eu estou cada vez mais alimentando e promovendo a minha própria maturidade. Isso é muito bacana. Outra coisa é a promoção do bem-estar psicológico. Lógico, quando você está seguro das suas decisões, da sua autonomia, você consegue estar bem. Você não fica nervoso, não fica inseguro, não fica com medo, com aquela sensação de que daqui a 5 minutos o mundo vai desmoronar na sua cabeça, porque você está equilibrado. Então, é um outro benefício. Além disso, também reduz a ansiedade. Controlando a emoção, você consegue controlar a sua ansiedade. A história que eu acabei de falar, não sofrer por antecipação. Porque o que é a ansiedade? É quando você sofre pelo que ainda vai acontecer e não consegue viver o momento presente. Então, esse gerenciamento de emoções, ele também te ajuda nesse controle. Outra coisa bacana é aumentar a sua motivação, o seu ânimo, para te ajudar a alcançar os objetivos que você se propõe, seus propósitos. Então, o gerenciamento das emoções faz com que você se sinta potencializado e capaz e que tenha maior compreensão das suas capacidades, da forma como você pode atingir aí os seus objetivos principais. Além disso, também ajuda, como eu falei, a regular o sono, ajuda a controlar os impulsos, para você não descontar a sua ansiedade, seu medo, os pontos negativos na comida, ou em compras, ou em drogas ilícitas, ou em vícios de uma maneira geral. Então, auxilia você a se controlar, auxilia você a ter um melhor sono, porque se você está equilibrado, se você está gerenciando suas emoções, na hora de se deitar, você vai botar a cabecinha no travesseiro e vai dormir bem. E vai dormir sem se preocupar com coisas que nem aconteceram ainda, ou se preocupar com o que pode ser feito amanhã. Então, é esse todo esse pacotão, né, Ana, de benefícios que o gerenciamento das emoções nos traz. E, de novo, eu vou repetir, não é fácil, mas é um exercício diário que a gente tem que tentar fazer. E o benefício maior, né, o grande beneficiado dessa questão toda é você. É você que conseguiu se controlar, que consegue gerenciar os seus próprios processos, e dessa maneira você consegue viver cada vez melhor, equilibrado, feliz, né, sem estar atrapalhado, sem exaustão mental, sem sofrer de burnout, né, pessoa que fica ali, ó, envolvida nos seus processos de trabalho e não consegue se controlar, muitas vezes, de novo, o excesso reflete uma falta. Descubra onde estão os seus excessos, para que você consiga gerenciar melhor todo o seu dia a dia, sem se afetar, respeitando o seu limite e respeitando o limite das pessoas que estão à sua volta. Meu Deus do céu, é muito difícil, doutora André. A senhora deixou para nós, como última mensagem, eu acho que vamos dizer assim, uma possibilidade hercúlea de melhoramento pessoal, íntimo, né? Mas que é muito difícil. Eu acho que aí é que entra, talvez, a análise, né? Entra a terapia, até a terapia, porque ajuda muito a pessoa a se autoconhecer, né? Para saber onde pode melhorar, onde não pode melhorar, não é isso? E se nós somos, Ana, uma coisa que eu sempre coloco, nós somos seres em evolução. Se somos seres evolutivos, a gente vai aprender a cada dia, e a aprender mesmo com os nossos próprios processos, por isso o autoconhecimento é tão importante, e a terapia pode ajudar você nesse processo. Você que busca aí uma terapia, ou que já faz terapia, é continuar mesmo, e cada dia mais cuidar de você, é o autocuidado que a gente tem que se permitir se dar.